Eu preciso que você entenda algo antes de ouvir tudo o que eu tenho para contar. Durante anos eu aprendi a calar. Calar por medo, por vergonha, por não querer reviver aquilo que um dia quase me destruiu. Mas o silêncio tem um preço. Ele come por dentro. Ele corrói a alma. E chega uma hora em que a gente percebe que a única forma de sobreviver é contando a verdade, mesmo que essa verdade tenha sido apagada, distorcida e escondida por quem sempre soube exatamente o que fez. E aqui vai o ponto que talvez vai te fazer arrepiar. Eu passei mais de uma década acreditando que a culpa era minha, que eu tinha provocado, que eu tinha sido ingênua demais, que eu tinha confiado na pessoa errada. Só que o que ninguém imagina é que quando finalmente chegou o dia em que eu descobri que não era culpa minha, quando eu consegui enxergar que aquilo que fizeram comigo não definia quem eu era, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já tinha me transformado em alguém que jurou para si, mesmo que nunca mais derrubaria uma lágrima, até conseguir justiça com as próprias mãos. Antes de continuar, comenta aqui nos comentários de qual país e cidade você está assistindo. Isso ajuda muito a impulsionar o vídeo e me motiva a continuar trazendo relatos reais como esse. Meu nome é Carolina, mas quase ninguém me chamou assim a vida inteira. Aqui em Montes Claros, no norte de Minas, desde pequena eu era só a Carol, a filha da dona Marlene, a menina que vivia com o rosto metido num livro, que preferia conversar com cachorros do que com gente, que adorava andar descalça no quintal atrás das mangas que caíam maduras no chão. Parece que eu estou falando de outra vida, sabe? Daqueles pedaços de infância que ficam guardados num lugar tão profundo que a gente esquece que eles existiram. Porque depois tudo ficou tão pesado que até lembrar de quando eu era feliz parecia errado. Eu cresci numa casa simples, aquelas casas antigas com parede grossa e janela de madeira que fazia barulho quando o vento batia. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 9 anos e nunca mais voltou. Ninguém sabe se formou outra família, se arrumou emprego longe, se morreu no meio do caminho. Aqui no interior as histórias se perdem fácil. Fica sempre aquele: acho que ouvi falar que viram ele em tal lugar, mas nunca nada certo. A verdade é que a ausência dele nunca doeu tanto quanto a presença de certas pessoas que eu gostaria de nunca ter conhecido. A minha mãe, coitada, fazia o que podia. Trabalhava o dia inteiro, tentando equilibrar contas que nunca fechavam. Eu cresci meio que aprendendo a me virar sozinha, e talvez por isso eu era tão fechada. E foi justamente por ser fechada, por não saber dizer não, por não saber reconhecer a maldade disfarçada de gentileza, que aquele dia aconteceu. Eu não vou descrever o que houve. Não precisa. E você vai entender mesmo assim. Só vou te dizer que foi algo que marcou meu corpo, minha mente e tudo o que eu acreditava sobre o mundo. Aquela noite apagou uma parte da Carol que existia até então. E no lugar dela nasceu algo que eu nem sabia que estava sendo construído dentro de mim. Uma vontade silenciosa de nunca mais ser humilhada. Nunca mais ser tratada como algo descartável. Nunca mais permitir que alguém me roubasse o direito de existir. Por muito tempo, eu jurava que ia conseguir seguir em frente só fingindo. Fingindo que estava tudo bem. Fingindo que nada tinha acontecido. Fingindo que eu era forte o suficiente para carregar aquele peso. Mas fingir é uma coisa curiosa. Você faz tanto que esquece como é ser você mesma. E quando percebe, já se transformou numa sombra do que já foi. Eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. E até então eu acreditava que o mundo, por mais duro que fosse, ainda era justo. Mas a vida me ensinou rápido que justiça não cai do céu. Que justiça não vem com oração, não vem com esperança, não vem com tempo. A minha justiça precisou ser construída, tijolo por tijolo, através de escolhas que eu jamais imaginaria tomar. E tudo começou no dia em que eu ouvi a frase que mudaria tudo. Você precisa esquecer isso, Carol. Isso passa. Passa pra quem? Passa onde? Passa quando? Essa frase ecoou na minha cabeça por anos. Porque, para quem fala, é fácil. É só abrir a boca e repetir uma frase pronta. Mas para quem viveu, para quem acordava de madrugada revivendo o que aconteceu mesmo sem lembrar direito, nada passava. Naquela época, eu me fechei tanto que minha mãe achou que eu tinha desenvolvido algum tipo de depressão profunda. Ela me levou em psicólogo, médico, pastor, benzedeira, tudo. Tudo que alguém no desespero tenta fazer para salvar a filha que está escorrendo pelos dedos. Mas a verdade é que eu não queria ajuda. Eu queria respostas. E mais do que respostas, eu queria o que ninguém tinha coragem de admitir que eu merecia: reparação. Acontece que, no norte de Minas, como em qualquer lugar pequeno, todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo sabe tudo sobre a vida de todos, menos aquilo que realmente importa.
A cidade inteira soube do meu sumiço naquela noite. Soube que eu fiquei estranha. Soube que eu não olhava mais na cara de ninguém. Soube que eu evitava o lugar onde tudo aconteceu. Mas ninguém sabia o principal. Quem tinha feito aquilo comigo. E isso foi o que mais me corroeu. Porque aquela pessoa seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse só um detalhe. Como se eu fosse só um tropeço irrelevante na narrativa de alguém que já se achava dono de tudo. Eu via de longe. Eu fingia não ver. Mas eu via. Via cada sorriso, cada conversa, cada passo daquela pessoa. E cada vez que eu via, algo dentro de mim se partia de novo. Eu tinha prometido que nunca mais ia chorar. Mas isso não significa que eu não sentia. Cada palavra atravessada, cada noite mal dormida, cada descarga de raiva guardada, tudo isso foi virando uma caixa dentro de mim. E quando a caixa ficou cheia demais, transbordou do jeito que ninguém imaginava. A injustiça tem um jeito estranho de moldar alguém. Ela transforma a gente comum em sobrevivente. E sobrevivente em justiceira. Eu nunca quis esse título. Nunca acordei um dia querendo vingança. Mas a vida me empurrou tanto que, quando percebi, já tinha decidido que ia acabar com aquilo do único jeito que me restava. Não com ódio. Ódio corrói. Eu queria outra coisa. Eu queria que aquela pessoa sentisse o peso da própria consciência. Não era sobre fazer mal. Era sobre fazer enxergar. Enxergar o que fez. Enxergar quem destruiu. Enxergar que eu não era uma vítima sem voz. E o caminho até isso acontecer foi escuro, cheio de atalhos que eu nunca imaginei tomar. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que nada foi por acaso, que cada passo me levou exatamente à pessoa que eu me tornei. Eu lembro do dia em que tudo começou a mudar. Eu estava num ônibus voltando da escola, olhando pela janela como eu fazia sempre, e de repente eu notei algo que me gelou. A pessoa que um dia tinha tirado minha paz estava lá, rindo, conversando, vivendo, e naquele momento eu senti algo que nunca tinha sentido antes, uma calma estranha, uma certeza silenciosa. Eu pensei, se ninguém vai fazer nada, eu vou. E foi aí que minha jornada começou. Eu descobri naquele dia no ônibus que algumas decisões não nascem de explosões. Elas nascem de silêncios. O meu silêncio já durava tanto tempo que parecia que eu carregava um deserto dentro do peito. Mas quando vi aquele rosto pela janela, rindo como se nada no mundo pudesse tocá-lo, o deserto começou a tremer. Foi como se todas as perguntas, todo o medo, toda a impotência tivessem finalmente encontrado um único ponto onde se concentrar. Não era raiva. Não era ódio. Era um propósito. Eu passei os dias seguintes tentando entender de onde vinha aquela calma. Eu me perguntava, será que eu enlouqueci? Será que eu realmente vou fazer isso? Mas cada vez que eu tentava recuar, algo puxava de volta. Era como se a Carol, que tinha sido destruída naquela noite, estivesse pela primeira vez levantando a cabeça e dizendo, chega. Os primeiros passos que eu dei foram pequenos. Observação, distância. Eu precisava entender quem aquela pessoa era agora, como vivia, com quem andava, o que fazia. Eu precisava saber quais eram as rachaduras da vida dela. Toda pessoa tem rachaduras. E as dela estavam escancaradas. Eu descobri, por exemplo, que apesar de parecer confiante, ela vivia se metendo em problemas, dívidas que ninguém sabia, discussões, dentro de casa, gente falando pelas costas. Era como se tudo o que eu não sabia naquela época finalmente começasse a ganhar forma. E quanto mais eu descobria, mais eu entendia que não precisava usar minhas mãos para nada. O mundo já estava trabalhando a meu favor. Só precisava de um empurrão. Foi então que eu comecei a escrever. Um diário. Não para lembrar do que tinham feito comigo, mas para lembrar do que eu estava me tornando. Era como um mapa. Cada anotação era uma peça que eu encaixava. Cada lembrança era um sinal. Cada dia que eu acordava sem me sentir fraca era uma vitória silenciosa. E nesses escritos eu percebi algo poderoso. Eu não queria só que aquela pessoa sofresse. Isso seria pequeno demais. Eu queria que ela encarasse a própria verdade. Que ela fosse obrigada a olhar no espelho e ver o que realmente era. Eu sabia exatamente como fazer isso. Eu comecei indo atrás das pessoas que conheciam ela. Não diretamente. Eu não era burra. Eu aparecia nos lugares certos, misturava as conversas. Absorvia tudo. E foi impressionante perceber como, quando você para ouvir, as pessoas falam mais do que deviam. Eu juntava informação de tudo quanto era lado. Pequenos deslizes, pequenas fofocas, pequenos boatos que, isolados, não significavam nada, mas juntos, contavam uma história que ninguém teve coragem de enxergar. Esse processo durou meses. Meses de paciência, silêncio e observação.
Eu estudava aquela pessoa como se fosse um trabalho de escola. No fundo, acho que eu estava estudando a mim mesma também, porque pela primeira vez em anos eu me sentia no controle. Eu me sentia viva. Mas a parte mais estranha de tudo foi perceber que, em algum momento, o sentimento dentro de mim mudou. Não era mais sobre vingança. Era sobre recuperar algo que tinham tentado arrancar de mim. O direito de existir sem medo. O direito de olhar para o passado e não tremer. O direito de me reconhecer no espelho e não ver uma sombra. Eu não queria destruir ninguém. Eu queria minha vida de volta. E para isso, eu precisava que aquela pessoa enfrentasse o que fez. Que fosse exposta. Que perdesse o conforto da impunidade. Eu não ia tocar um dedo nela. Mas eu ia fazer com que o mundo a enxergasse exatamente como eu enxerguei naquela noite. Eu lembro da primeira vez que decidi colocar meu plano em prática. Era uma tarde abafada de abril. Aquele calor mineiro que deixa o ar pesado. Eu estava sentada na praça central, com meu caderno no colo, quando ele apareceu. Eu já tinha decorado os horários, sabia exatamente quando passava por ali. E naquele dia, pela primeira vez, ele me viu. Foi rápido, um olhar, um segundo. Mas ele viu. E eu também percebi algo que me pegou desprevenida. Ele não me reconheceu. Essa foi a confirmação que eu precisava. Porque se alguém não reconhece o rosto de quem destruiu, isso significa duas coisas. Ou nunca se importou, ou jamais assumiu o que fez. E para mim, essas duas opções eram iguais. A partir daquele dia, eu comecei a me aproximar devagar. Nada óbvio. Eu passava nos mesmos lugares. Cruzava com ele em horários estratégicos. Nunca olhava diretamente. Nunca deixava que ele percebesse que eu estava ali por um motivo. Eu era só mais um rosto na multidão. Mais um rosto que fazia questão de aparecer no cantinho da visão dele. Sabe aquela sensação de que tem algo familiar, mas você não sabe o quê? Eu queria que ele sentisse isso. Um incômodo, um desconforto, uma memória querendo voltar, mas não conseguindo. Eu queria ser a lembrança que não deixava ele dormir. E funcionou. Eu comecei a perceber que ele ficava inquieto. Procurava ao redor. Chegava a olhar para trás às vezes. Como se tivesse medo do próprio passado. E isso me deu uma força que eu pensei que nunca mais teria. Eu não estava mais correndo dele. Ele estava correndo de mim, mesmo sem saber quem eu era. Mas o ponto de virada real veio no dia em que eu descobri algo que mudou todo o rumo da história. Aquela pessoa tinha segredos. Segredos sérios. Segredos que poderiam destruir a imagem que ele tanto tentava manter. E não eram segredos sobre mim. Eram segredos dele mesmo. Coisas que fazia longe dos olhos da família, longe do trabalho, longe das pessoas que acreditavam que ele era alguém confiável. Aquilo abriu uma porta dentro de mim, porque eu percebi que não precisava reviver nada. Não precisava confrontar diretamente. Não precisava citar meu passado. Eu podia simplesmente expor quem ele sempre foi. E deixar que o próprio mundo fizesse o resto. E foi aí que minha justiça começou a tomar forma. Eu sempre achei que justiça era algo distante, quase inacessível. Um conceito bonito que a gente aprende na escola, mas que raramente vê funcionando na vida real. Principalmente em cidade pequena, onde as relações têm mais força do que as provas, onde a opinião dos outros pesa mais do que qualquer verdade, e onde quem grita mais alto costuma ser quem nunca deveria ter voz. Mas pela primeira vez, eu tive a sensação de que o jogo estava começando a virar. Não porque eu tinha poder, mas porque eu tinha informação. E informação, eu descobri, vale mais do que qualquer coisa. As semanas seguintes foram um mergulho silencioso numa parte da vida daquela pessoa que ninguém conhecia. Nada do que eu fazia era ilegal. Eu só observava, só conectava pontos. Conversava com gente que nem sabia que estava me ajudando. E cada pedaço dessa investigação improvisada estreitava o cerco. Um dia, por exemplo, eu estava numa sorveteria na avenida principal. Eu tinha ido lá só para passar o tempo, mas acabei ouvindo uma conversa que parecia ter sido colocada ali exatamente para mim ouvir. Duas mulheres falavam sobre ele, sobre como tinha mudado, sobre como andava estranho, sobre como algo parecia errado. E uma delas disse uma frase que me marcou como se fosse um aviso. Quando a consciência pesa, a pessoa vira sombra de si mesma. Eu lembro de ter fechado os olhos naquele momento. Não porque a frase era profunda, mas porque pela primeira vez eu senti que o universo estava devolvendo, aos poucos, tudo o que ele tinha plantado. Mas não foi só isso. Eu descobri algo ainda mais forte. Um erro grave que ele tinha cometido recentemente. Um erro que envolvia dinheiro, gente importante da cidade e uma mentira que, se viesse à tona, destruiria tudo o que ele tentava proteger. Eu não precisei cavar muito. As pessoas falam demais quando acreditam que ninguém está prestando atenção. E eu sempre fui boa em ouvir. Esse
Erro. Esse deslize que ele achava que ninguém sabia se tornou a chave de tudo. Eu passei dias analisando aquilo, tentando entender qual seria o melhor caminho. Eu não queria me precipitar, não queria agir pelo impulso. A vingança nunca foi o objetivo final. O objetivo era reparação. E reparação só acontece quando a verdade finalmente aparece. E eu sabia exatamente como fazê-la aparecer. Comecei mandando mensagens anônimas. Não ameaças. Eu nunca faria isso. Eram mensagens calculadas, frias, curtas, suficientes apenas para fazê-lo perceber que alguém sabia, que alguém tinha visto, que alguém tinha detalhes demais para ser apenas coincidência. As mensagens não citavam meu nome, nem mencionavam meu passado, mas deixavam claro que ele não estava tão seguro quanto pensava. A primeira reação dele foi típica de quem se acha intocável: ignorância. Fingiu que não era nada. Fingiu que não era com ele. Fingiu que não tinha importância. Mas eu conhecia aquele tipo de gente. Quanto mais se fingem fortes, mais frágeis são por dentro. E não demorou muito para que o nervosismo começasse a aparecer. Ele começou a mudar de rotina. Saía mais cedo. Chegava mais tarde. Evitava certos lugares. Começou a olhar por cima do ombro. Exatamente como eu imaginei que faria. E quanto mais ele tentava fugir de algo que nem sabia o que era, mais o passado começava a gritar dentro dele. Só que, para mim, aquilo ainda era pouco. Eu precisava que ele encarasse quem era, que reconhecesse o que fez, que entendesse que a vida cobra, mais cedo ou mais tarde. E, ao mesmo tempo, eu precisava recuperar a Carol que tinha se perdido lá atrás. A Carol que acreditava em si mesma. A Carol que queria viver, não sobreviver. Então eu fiz algo que até hoje considero o momento mais decisivo da minha vida. Eu decidi aparecer. Não fisicamente. Não ainda. Mas de um jeito mais ousado. Mais direto. Eu mandei uma mensagem que dizia apenas: eu sei o que você fez. Não só agora, mas antes. Era só isso. Nada mais. Mas aquele antes tinha peso suficiente para derrubar qualquer máscara. Eu imaginei que ele fosse tentar descobrir quem estava mandando aquilo. Talvez tentar rastrear, talvez perguntar aos amigos, talvez procurar algum sinal. Mas o que eu não esperava era a velocidade com que ele começou a se desestabilizar. Era como se aquela frase tivesse aberto uma ferida antiga nele também. Uma ferida que ele tentou esconder a vida inteira. Nos dias seguintes, aconteceu algo que eu não esperava ver. Tão cedo. Ele se afastou de todo mundo. Parou de frequentar os lugares onde sempre estava. Desapareceu da rotina. E eu percebi pela primeira vez que a justiça que eu buscava não precisava vir de mim. Ela estava vindo dele mesmo, como se finalmente estivesse sendo obrigado a olhar para tudo o que fugiu. E foi aí que eu entendi que o momento de aparecer de verdade estava chegando. Mas eu não queria aparecer como vítima. Eu já tinha sido vítima demais. Eu queria aparecer como quem eu tinha me tornado. Alguém que sobreviveu. Alguém que cresceu. Alguém que não devia mais nada ao passado. A oportunidade veio num final de tarde, no centro da cidade. Ele estava sentado sozinho num banco da praça, com o rosto perdido num horizonte que parecia não responder nada do que ele procurava. E eu, pela primeira vez, caminhei em direção a ele sem tremer. Cada passo que eu dava parecia resgatar um pedaço da Carol que eu tinha deixado pelo caminho. Meu coração estava acelerado, claro. Não sou de ferro. Mas não era medo, era decisão. Quando eu parei na frente dele, ele demorou alguns instantes para levantar o olhar. E quando levantou, eu vi nos olhos dele a confusão de quem reconhece, mas não sabe exatamente de onde. Ele piscou algumas vezes, tentando colocar em ordem memórias que nunca quis enfrentar. Eu não disse nada. Ele não disse nada. O silêncio entre nós era pesado, mas não era o mesmo silêncio da noite em que tudo aconteceu. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio que expõe. Um silêncio que cobra. Um silêncio que coloca duas pessoas frente a frente com o que elas tentaram esconder. Eu sentei ao lado dele. Minha voz saiu firme, mas sem agressividade. Você lembra de mim? Ele demorou. Eu vi o momento exato em que o reconhecimento finalmente atravessou os olhos dele, como um raio de memória que ele tentou apagar por anos. E quando ele percebeu quem eu era, o rosto dele ficou pálido. Ele abriu a boca para falar algo, mas nada saiu. E foi naquele instante, naquele silêncio sufocado, que eu percebi que estava livre pela primeira vez. Eu não precisava dizer nada, não precisava gritar, não precisava confrontar. O olhar dele dizia tudo. Ele sabia. Ele finalmente sabia que eu não tinha esquecido, que eu não tinha engolido, que eu não tinha me apagado. E é estranho dizer isso, mas naquele momento eu senti pena. Não uma pena que desculpa, nem uma pena que absolve,
mas a pena de perceber que algumas pessoas passam a vida inteira fugindo de si mesmas e quando finalmente são obrigadas a olhar no espelho, não veem nada além de ruínas. Eu respirei fundo e disse apenas: acabou. Ele tentou falar algo, talvez pedir desculpas, talvez se justificar, talvez mentir outra vez, mas eu levantei antes que qualquer palavra pudesse sair. Eu não queria ouvir. Nada que ele dissesse mudaria meu passado. E, sinceramente, nada que ele dissesse me interessava mais. Eu caminhei de volta pela praça como se meus pés tocassem o chão pela primeira vez. 2 quarteirões. Depois, eu percebi que estava chorando. Mas não era o choro que eu tinha jurado que nunca mais teria. Não era um choro de dor, de vergonha ou de medo. Era um choro de libertação. Era o corpo dizendo: você conseguiu. Era a Carol voltando para mim, depois de anos presa num canto escuro. Eu achei que aquele seria o fim da história. Mas eu estava enganada. Porque o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo de vez. Depois daquele dia na praça, eu passei semanas tentando entender quem eu tinha me tornado. É difícil explicar a sensação de finalmente olhar para si mesma sem sentir que falta um pedaço. Eu acordava mais leve, respirava melhor, comia melhor. Era como se o corpo estivesse, pela primeira vez, acreditando que estava seguro. Mas mesmo assim, havia algo dentro de mim que insistia em cutucar. Eu pensava: será que realmente acabou? Será que aquilo foi suficiente? Será que eu fiz o certo? Não porque eu queria que ele sofresse mais. Isso nunca foi o ponto. Mas porque, profundamente, eu sabia que não era só sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu precisava recuperar. E foi essa necessidade que me levou ao próximo capítulo da minha história. Um capítulo que, sinceramente, eu nunca imaginei viver. Um dia eu estava numa feira de artesanato. Algo que eu fazia toda semana para tentar sentir que minha vida era normal. A música popular tocando, as pessoas conversando, o cheiro de pastel no ar. Era um dos poucos lugares onde eu me sentia invisível de um jeito bom. Invisível sem medo. Invisível como quem pertence ao cenário, não como quem foge dele. Mas naquele dia, enquanto eu observava uma senhora bordando nomes em toalhinhas, eu ouvi meu nome. Carol? Eu demorei para registrar. Meu nome dito assim, no meio do nada, era como um chamado que eu não esperava mais ouvir daquele jeito. Quando virei, vi alguém que eu não encontrava desde a época da escola. A Amanda. A Amanda era daquelas pessoas que falam com todo mundo, conhecem todo mundo e tem sempre uma opinião sobre tudo. A gente nunca foi muito próxima, mas convivemos por anos. E de alguma forma, ela sempre percebeu mais do que parecia. E naquele instante, olhando nos meus olhos, eu soube que ela tinha percebido também agora. Você sumiu demais da conta, foi a primeira coisa que ela disse, com aquela mistura de curiosidade e saudade que só quem cresceu em cidade pequena sabe como é. Eu sorri, mas era um sorriso cansado. Um sorriso que não contava nada, mas também não afastava ninguém. Ela chegou mais perto, colocou a mão no meu ombro e me olhou como quem tenta ler uma história escondida. Você tá diferente, Carol. E eu estava mesmo. Só que ali, eu percebi que estava diferente de um jeito bom. A gente conversou por alguns minutos. Coisas leves, do dia a dia, da cidade, das pessoas. Mas no final, ela disse algo que fez meu estômago virar. Você soube, né? Deu problema com ele. Na hora, eu congelei. Eu sabia que algo tinha acontecido depois do nosso encontro na praça, mas não sabia o quê. Eu não fui atrás. Eu não procurei notícia. Eu não queria que minha vida ficasse presa ao nome daquela pessoa mais uma vez. Mas quando a Amanda falou aquilo, o ar pareceu ficar mais pesado. Que problema? Eu perguntei, tentando parecer neutra. Ela olhou para os lados, baixou a voz e disse: descobriram umas coisas, daquelas que ninguém imagina. Muita gente da cidade ficou chocada. Disseram que foi uma bomba. Meu coração batia rápido, mas não por alegria. Era outra coisa. Algo semelhante a um medo primitivo de estar ligada a uma consequência que eu não pretendia causar. Ele sumiu, ela completou. Ninguém sabe onde foi parar. Eu não soube o que dizer na hora. A Amanda ainda disse mais algumas coisas, mas tudo soava distante, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Quando ela se despediu e continuou seu caminho, eu fiquei parada no meio da feira, tentando entender o que aquilo significava. Eu não tinha planejado destruir a vida de ninguém. Eu nunca quis carregar esse tipo de peso. O meu objetivo sempre foi fazer com que ele encarasse a verdade, não desaparecer do mapa. Mas as escolhas que ele fez, antes e depois do que aconteceu comigo, não eram responsabilidade minha. Mesmo assim, eu me senti estranha. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na cama com a luz apagada e fiquei olhando para a parede. Eu não sabia se estava feliz, triste, aliviada
ou assustada. Eu me sentia tudo ao mesmo tempo. Meu coração parecia dividido entre duas verdades. A de que eu finalmente estava livre e a de que, de alguma forma, a vida dele tinha seguido por um caminho sem volta. E foi então que algo aconteceu. Algo que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu acordar direito, alguém bateu no meu portão. E não bateu leve. Era um bater apressado, insistente, como quem precisa de resposta imediata. Eu levantei assustada, ainda com o corpo mole de sono, e fui até a sala. Minha mãe já estava lá, com o rosto meio apreensivo. "É pra você, Carol", ela disse. Quando eu abri o portão, tomei um susto. Era o irmão dele. Eu não via aquele rapaz fazia anos. Na época em que estudávamos, ele era mais velho, sempre distante, sempre sério. E ali estava ele, parado na minha frente, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. "Posso falar com você?" Ele perguntou direto, sem rodeios. Eu fiquei sem saber o que responder. Minha mãe, sem entender nada, ficou me olhando como quem pergunta, silenciosamente se estava tudo bem. Eu respirei fundo e chamei ele para entrar no quintal. Não queria conversar na rua, com os vizinhos olhando. Ele entrou, mas ficou em pé. Não parecia confortável estar ali. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele começou. "Eu sei que você encontrou com ele." Aquela frase me atravessou como um raio. "Ele me contou." Ele continuou. "Ele disse que te viu. E que depois disso as coisas começaram a piorar." Eu senti a garganta secar. "Mas o que ele?" Disse em seguida. Foi como abrir uma porta que eu jamais imaginei existir. Ele sabia que um dia isso ia voltar. Ele sempre soube, só nunca pensou que fosse agora. O silêncio pesou tanto que parecia palpável. "Eu não vim aqui pedir nada", ele disse com a voz firme, mas triste. "Eu só vim pra te dizer que..." Ele reconheceu. Aquela palavra, reconheceu, fez o ar à minha volta se transformar. Porque era tudo o que eu precisava ouvir. Tudo o que eu esperei por anos. Tudo o que eu achei que nunca aconteceria. "Ele disse que não sabia como encarar você", o irmão dele continuou. "Disse que a culpa ficou maior do que ele. E que ele não sabia o que fazer." Eu fiquei parada, sem reação, sem conseguir processar o que aquilo significava. "E mais uma coisa", ele disse, olhando direto para mim. "Ele disse que você foi a única pessoa capaz de fazer ele enxergar o que ele realmente se tornou." Meu corpo inteiro arrepiou. O irmão dele respirou fundo, como quem carrega o peso de 2 vidas nas costas, e completou. "Ele foi embora para se afastar de todo mundo, de você, da família, dele mesmo. E então, olhando para mim como quem entrega uma verdade que ninguém mais tinha coragem de dizer, ele falou. Ele disse que você finalmente tirou o que restava de mentira na vida dele." Nesse momento, alguma coisa dentro de mim simplesmente se dissolveu. Eu não senti alívio. Não senti vitória. Não senti vingança. Eu senti paz. Uma paz estranha, difícil, quase desconfortável. Mas era paz. Paz real. O irmão dele agradeceu, mesmo sem eu entender porquê, e saiu. Assim, como quem fecha uma porta que precisava ser fechada há anos. Quando ele foi embora, eu percebi que estava tremendo, mas não de medo. Era outra coisa. Era como se finalmente o ciclo tivesse terminado. Como se depois de anos carregando um peso que não era meu, eu tivesse devolvido tudo ao lugar de onde veio. Não por vingança, mas por verdade. E é difícil admitir isso, mas foi só naquele dia que eu entendi que justiça não é sobre fazer alguém pagar. Justiça é sobre recuperar o que tiraram de você. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que tinha recuperado minha vida. Mas o destino ainda tinha uma última coisa guardada para mim. Algo que eu jamais imaginei encontrar. Nos dias que se seguiram depois da visita do irmão dele, algo começou a mudar dentro de mim. E não foi uma mudança súbita, dramática, cinematográfica. Foi algo mais sutil, quase imperceptível. Um alívio que se espalhava devagar, como água infiltrando um solo seco demais para absorver qualquer coisa. A sensação de perigo que morou no meu peito por tantos anos começou a se dissipar. Não totalmente, claro. O corpo leva tempo para acreditar que está seguro, mas havia um silêncio diferente dentro de mim. Um silêncio que não doía mais. Eu me sentia inteira. Pela primeira vez, inteira. Só que o destino, como sempre, não deixa a gente descansar tão fácil. E foi justamente quando a vida parecia estar voltando ao eixo que eu encontrei algo que mudaria tudo mais uma vez. Só que dessa vez não por causa dele, e sim por causa de mim. Aconteceu numa manhã de sábado. Eu decidi arrumar a casa, coisa que eu não fazia com tanta disposição desde sei lá quando. Mexer em gaveta, mover móvel,
puxar caixa debaixo da cama. Minha mãe ficava feliz só de me ver com energia, e eu percebia isso nos sinais pequenos. No café fresquinho, no jeito que ela cantarolava enquanto lavava a louça, no sorriso meio torto que ela fazia quando cruzava comigo pelo corredor. Em uma das gavetas, empilhei cadernos antigos, livros velhos, roupas que eu não usava mais. Até que, empurrado lá para o fundo, encontrei algo que tinha esquecido completamente. Um envelope azul claro, já amassado e sem remetente. Quando eu vi aquilo, senti minhas mãos ficarem frias. Era o envelope que eu tinha guardado no dia em que tudo aconteceu. Um envelope que eu tinha usado para escrever uma carta. Uma carta que nunca entreguei, nunca li, em voz alta e nunca tive coragem de abrir novamente. Eu lembrava de ter escrito uma coisa só. Se um dia eu for forte o bastante, eu volto. E ali estava ele, intacto, esperando. Eu sentei na beira da cama com o envelope entre as mãos tremendo. Demorei alguns minutos para decidir se abria ou não. No fundo, eu tinha medo de reencontrar uma parte de mim que eu lutei muito para enterrar. Mas eu sabia que, se tinha algum momento certo para revisitar aquilo, era agora. Era depois de ter olhado nos olhos dele. Depois de ter ouvido do próprio irmão tudo o que eu precisava ouvir. Depois de ter encerrado aquele ciclo de vez. Quando abri o envelope, encontrei uma carta escrita com a minha letra de adolescente. Tremida, insegura, mas cheia de força que eu nem sabia que tinha. E conforme eu lia, lágrimas começaram a cair. Não as lágrimas desesperadas do passado, mas lágrimas de reconhecimento. Era como se a Carol de 17 anos estivesse falando diretamente comigo, pela primeira vez em todos esses anos. Como se ela tivesse ficado ali presa, esperando pacientemente que eu voltasse para buscá-la. A carta dizia assim: se você está lendo isso, é porque sobreviveu. E se sobreviveu, é porque ainda tem alguma luz dentro de você. Não deixe que te tirem isso. Um dia você vai entender que o que fizeram não te define. E quando esse dia chegar, volte para mim. Volte para nós. Volte para quem você era antes de tudo. Eu estarei te esperando. Eu não consegui segurar o choro. Não porque doía, mas porque pela primeira vez, não doía mais. Aquela carta me atravessou de um jeito que nenhuma conversa, nenhum conselho, nenhuma terapia tinha conseguido. Era como se eu estivesse me reencontrando com a parte mais essencial de mim mesma. A parte que acreditava no futuro. A parte que tinha sido silenciada. A parte que, sem eu perceber, me conduziu até ali. Eu fiquei olhando para a carta por longos minutos, sentindo um misto de orgulho, afeto e saudade de mim mesma. Minha mãe entrou no quarto, nesse momento, e quando me viu chorando, se aproximou devagar. Filha, aconteceu alguma coisa? Eu não consegui responder de imediato. Só entreguei a carta para ela. Ela leu em silêncio. Enquanto lia, vi os olhos dela ficarem marejados também. Quando terminou, ela me abraçou como se estivesse abraçando a menina que eu fui e a mulher que eu tinha me tornado ao mesmo tempo. Nossa, você guardou isso esse tempo todo? Ela perguntou baixinho. Eu apenas balancei a cabeça. E você conseguiu? Voltar, ela disse, acariciando meu cabelo. Demorou, mas voltou. Aquelas palavras da minha mãe me acertaram de uma forma que eu não esperava, porque ela estava certa. Eu tinha voltado. Não era mais a mesma Carol de antes. E nem precisava ser. Mas tinha resgatado algo dentro de mim que eu pensei que tinha morrido. E foi naquele dia, com a carta entre os dedos e o abraço da minha mãe, que eu percebi que a história não era sobre o que fizeram comigo. Não era sobre ele. Não era sobre o passado. A história era sobre o caminho que eu percorri para voltar para mim mesma. Mas o destino ainda guardava algo que eu não esperava. Algo que, por mais estranho que pareça, fechou o ciclo de um jeito que nenhuma justiça humana poderia ter feito. Uma semana depois de reencontrar a carta, recebi uma mensagem no meu celular. Um número desconhecido. O tipo de número que faz a gente prender a respiração só de olhar. A mensagem dizia: preciso te entregar algo. É importante. É sobre ele. Pode me encontrar na praça hoje às 5? Por um segundo pensei que fosse o irmão dele, mas a letra A podia ser qualquer pessoa. Amanda, Ana, Antônia, ou até alguém que eu nem lembrava mais. Passei horas em dúvida. Será que eu deveria ir? Será que aquilo reabriria feridas que eu lutei tanto para fechar? Será que aquilo tinha a ver com o último desaparecimento dele? Será que era alguma armadilha emocional? Ou será que era exatamente o último pedaço do quebra-cabeça que faltava para eu encerrar tudo de vez? Às 5 horas da tarde, eu estava lá, sentada no mesmo banco onde tudo tinha começado, o banco onde eu tinha encarado ele pela primeira vez depois de tantos anos. A praça estava tranquila,
com crianças correndo ao redor, idosos conversando à sombra das árvores, um vendedor de pipoca soltando aquele cheiro doce que sempre pairava no fim da tarde. E então, quando deu 5:06, eu vi quem se aproximava. Não era o irmão dele, era outra pessoa, alguém que eu jamais esperaria ver envolvida com essa história. E na mão dessa pessoa, havia um envelope igual ao meu. Meu coração disparou. E foi aí que o destino finalmente mostrou o que tinha guardado para mim. A pessoa que se aproximava caminhava devagar, como quem carrega um peso maior do que o corpo aguenta. Por alguns segundos eu não consegui reconhecê-la. Era uma mulher, magra, cabelo preso de qualquer jeito, camiseta larga demais para o corpo. Quando ela chegou perto o suficiente, o sol bateu no rosto. Dela e eu reconheci imediatamente. Era a Ana. A Ana tinha sido minha colega na escola. Estudou comigo por anos, mas a gente nunca foi muita coisa além de conhecidas. Ela era quieta, tímida, daquelas meninas que passam despercebidas. E naquele momento, com o envelope na mão, parecia ainda menor, mais frágil. O tipo de fragilidade que não vem do corpo, mas da alma. Quando ela parou na minha frente, seus olhos estavam vermelhos. Não de choro recente, mas de choro acumulado, daqueles que ficam presos por anos, implorando para sair. Obrigada por vir, ela disse, a voz quebrada. Eu engoli seco. Essa história parecia pronta para se fechar, mas de repente eu percebi que ainda havia coisas que eu não sabia. Muitas coisas. Por que você me chamou? Perguntei. Ela olhou para o envelope nas mãos, como se a resposta estivesse ali dentro. E, na verdade, estava. Porque você não foi a única, ela sussurrou. Aquela frase tirou o chão debaixo dos meus pés. Meu coração pareceu parar por um instante. Eu não respondi. Eu não consegui. A Ana abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou de dentro várias folhas dobradas. Algumas envelhecidas, outras mais recentes, como se fossem pedaços arrancados de uma história que ela nunca conseguiu contar para ninguém. Eu escrevi isso há anos, ela disse, mas nunca tive coragem de entregar. Eu também achei que a culpa era minha. Eu também achei que não tinha saída. E quando ouvi o que aconteceu com ele, quando soube que ele tinha ido embora, depois de te ver, eu entendi que você fez o que eu nunca consegui. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando manter o controle do próprio corpo. Você fez ele encarar o que ele era. Meu peito apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era como se, de repente, uma dor antiga se reconhecesse em outro e se abraçassem, se entendessem, se curassem junto. Ana, eu disse, mas minha voz saiu falhando. Ela balançou a cabeça, rapidamente, como se quisesse me interromper antes que eu dissesse qualquer coisa que a fizesse desmoronar ali mesmo. Eu não vim aqui para te pedir nada, ela disse. Só vim porque eu precisava te entregar isso. Ela colocou a pilha de papéis nas minhas mãos. E quando fez isso, eu senti um peso que não era só dela. Era de todas as meninas que carregaram um silêncio que nunca deveria ter sido carregado sozinhas. Quando eu toquei as folhas, eu sabia exatamente o que estava nelas. Eu não precisava ler para entender. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que nunca imaginei sentir de novo. Solidariedade. Uma dor compartilhada que não fazia mais sangrar. Porque agora havia nome, havia rosto, havia eco. Agora eu não estava sozinha. A Ana deu alguns passos para trás, como se já tivesse feito o que precisava fazer. Ele não vai voltar, ela disse, firme, com uma segurança que não combinava com a fragilidade do resto dela. Não depois de tudo isso. Ele não tem coragem para isso. Eu fiquei ali, parada, com o envelope nas mãos, sem saber o que fazer. Parte de mim queria chorar. Parte queria abraçar a Ana. Parte queria correr dali. Parte queria agradecer. Mas o corpo não se moveu. Fiquei estática, tentando processar o que tudo aquilo significava. Eu sempre soube que um dia a verdade ia aparecer. Ela continuou. Mas nunca soube quem seria forte o bastante para puxar ela para fora. Agora eu sei. Ela sorriu. Um sorriso triste. Cansado, mas real. Obrigada, Carol. E então ela virou e foi embora. Eu fiquei sentada no banco por mais de 20 minutos sem conseguir levantar. O céu escurecia devagar. As luzes dos postes acendiam uma a uma. As crianças iam embora da praça. Mas dentro de mim, algo novo nascia. Algo que não tinha a ver com vingança, justiça ou reparação. Tinha a ver com pertencimento. Tinha a ver com entender que minha dor nunca foi isolada. Que minha história nunca foi um ponto solitário no mapa. Que existiam outras vozes, outras cicatrizes, outras meninas que carregavam a mesma sombra. E que, de algum jeito, tudo se conectava. Naquela noite em casa, sentei na mesa com as folhas da Ana na minha frente. Eu não li imediatamente. Eu deixei ali. Eu precisava de tempo. Precisava estar pronta. Mas mesmo sem ler,
Eu sabia o que elas significavam. Significavam que o problema nunca foi eu, que nunca foi culpa minha, que o que aconteceu comigo não foi um erro isolado, foi um padrão, foi um ciclo. Mas era um ciclo que tinha acabado. Eu fechei o envelope e guardei dentro da caixa onde estava a carta que eu escrevi aos 17 anos. 2 versões minhas agora estavam ali dentro. A menina que pediu força para sobreviver e a mulher que finalmente conseguiu. Dias depois, enquanto caminhava pela mesma praça onde tudo se desenrolou, eu me peguei sorrindo sozinha e percebi que aquele sorriso era meu. Era leve, era vivo, era livre. Pela primeira vez, eu entendi que justiça não é um evento, é um processo. É um retorno lento ao que você era antes de alguém tentar te quebrar. É a reconstrução da própria voz. É olhar para o passado e sentir que ele não te controla mais. Eu não sei onde ele está hoje. E, sinceramente, não me importa. O que importa é que eu voltei para mim. Eu voltei para a Carol que eu deixei lá atrás. Eu voltei para a menina da carta. E se eu pudesse dizer algo para quem está ouvindo agora, seria isso. A gente não precisa esquecer para se curar. A gente precisa reconhecer. A gente precisa olhar para a dor sem medo. E quando isso acontece, quando a gente finalmente encara a verdade liberta. E foi assim, sem vingança, sem violência, sem grito, que eu consegui justiça com as minhas próprias mãos, não destruindo ninguém, mas reconstruindo a mim mesma. E essa foi a maior vitória da minha vida. Fim.